Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Tá? O objetivo desse vídeo é continuar, com as explicações sobre o tópico cargas em aeronaves. A gente finalizou, o vídeo anterior justamente desse ponto, onde a gente iria, apresentar detalhadamente pontos sobre o procedimento geral para a determinação de cargas em aeronaves. Nesse vídeo aqui eu vou tentar contextualizar esses dois elementos aqui, ou seja, análise de carga e influência no movimento do avião, no sentido da construção do diagrama de corpo livre, e fazer a avaliação das cargas aerodinâmicas, que até compõem as forças gerais que atuam, por exemplo, na construção desse diagrama de corpo livre do avião, que é a sustentação, arrasto e força lateral. E aí a gente constrói, em outros vídeos a gente vai debater, vai apresentar esses outros pontos, que é o cálculo das acelerações de rotação e translação, determinação das forças de inércia. Na verdade, a gente vai até tentar, de alguma forma, ser sucinto nessas explicações, porque alguns desses elementos não são propriamente dito elementos da disciplina, são assuntos que vocês viram, por exemplo, em outras disciplinas, como aerodinâmica, dinâmica, tá? Então não faz sentido aqui eu estar gastando muito tempo tratando desses tópicos que vocês já viram em outras disciplinas. Equilíbrio das cargas aerodinâmicas com as forças de inércia e forças gravitacionais, peso. A primeira integração das cargas para obtenção dos cortantes e, por fim, a segunda integração das cargas para obtenção dos momentos fletores e de torção. Veja que a gente já começa a construir aquela lógica que a gente colocou no primeiro vídeo desse tópico. Como sair de carga e ir para tensão, Na verdade, a gente aqui está indo para esforço, e claro que esses esforços, fletor, cortante e torção, eles interagem com as componentes de tensão. Na verdade, esses esforços aí, eles equilibram, a soma, a integral das tensões agindo, numa dada seção transversal de um dado elemento estrutural. É bem essa lógica que a gente está desenhando. Então, em relação à construção do diagrama de corpo livre, no sentido de caracterizar as cargas atuantes numa aeronave para uma dada condição de voo, tá? Ela tem essa apresentação aqui. Tá? Eu tenho um vento relativo, as forças aerodinâmicas aqui, de sustentação e arrasto, tá? Essas outras forças aqui associadas à asa, associadas à empenagem, e esses outros parâmetros aqui, geométricos, que a gente vai definir na próxima lâmina, tudo bem? Então, a gente vai, todos esses elementos aqui, eles estão definidos aqui, tá? Então, tenho o ângulo de atitude, peso do avião, que é a força W. Eu vou ter a força de arrasto, que é um elemento aerodinâmico aqui, tá? Eu tenho o centro aerodinâmico, o CA aqui, o centro aerodinâmico. Eu tenho a sustentação, que é esse L aqui, Aqui a gente tem a posição da asa, O momento de guinada, o momento de rolamento e o momento de afagem, dentro daquilo que eu expliquei para vocês, Os giros, os graus de liberdade de giro, tudo em torno do CG, do avião. O centro aerodinâmico, o centro de pressão, o momento aerodinâmico, esse FZW, que é a componente Z do avião, da resultante aerodinâmica da asa, ou seja, eu tenho aqui essa resultante aerodinâmica, na verdade, que é a resultante das forças de sustentação e arrasto, e eu projeto ela na direção Z
projeto a mesma na direção X, me dando justamente esses dois elementos, né? Componente Z do avião, resultante aerodinâmica na asa, e o Fxw, componente X do avião, resultante da aerodinâmica da asa. Eu tenho o Fzt, né, componente Z do avião, resultante da aerodinâmica da empenagem, a mesma coisa aqui, não é? Ó, né? E o Fxt, né, o W de wing e o T de tail, né? O componente X do avião resultante da aerodinâmica da empenagem, o Fxfzinho, né? Todos os outros arrastos, à exceção da asa e da empenagem, e o MF, momento de todo o resto do avião, à exceção da asa e da empenagem. Então, depois vocês revisitam aqui esse diagrama de corpo livre, entendem a condição de cada uma dessas forças, né? Isso daqui é um diagrama de corpo livre e, né, uma situação idealizada, que é utilizado para definir, né, carga em asa, carga em empenagem, carga em fuselagem, por exemplo. A gente trabalha também com essa situação. Tá? Perfeito. Então, a gente vai agora para o segundo ponto, né, desse vídeo, que é justamente a forma da gente enxergar a obtenção desse parâmetro aqui e desse parâmetro aqui, que são, né, justamente... a gente falta apresentar uma outra lâmina. Eu passei, né, um pouquinho. Que é justamente como descobrir, né, esses dois elementos aqui. Mas antes, né, ele me fala aqui, não é, que para eu ter, né, essas forças aqui, para obter essas forças, né, e esses pontos aqui do diagrama de corpo livre, esses pontos aqui destacados, claro, né, eu preciso de dados dimensionais do avião, né, como é que eu vou obter CG do avião, se eu não tenho, né, uma referência, né, os pesos, tá? Peso e balanceamento do avião, para caracterizar a posição do CG, características aerodinâmicas da asa, né, fuselagem, etc., porque para eu determinar esses elementos aqui que eu, né, já tinha pulado, né, que eu estava aqui, né, para determinar as cargas aerodinâmicas, né, eu preciso das características aerodinâmicas da asa, né, e, claro, a base de certificação, que é super importante. Tá? Então, o primeiro passo agora é justamente como, né, obter a avaliação das cargas aerodinâmicas. Isso daqui, né, eu vou fazer uma leitura para ser didático, mas esses elementos aqui são elementos do curso de aerodinâmica de vocês. Na verdade, vocês sabem mais aerodinâmica do que eu, porque eu não sou da área de aerodinâmica, né, eu sou da área de engenharia de estruturas. Tá? Então, segundo o princípio de Bernoulli, quando um corpo atravessa um gás ou fluido, ou quando um gás ou fluido escoa sobre um corpo, forma-se um campo de pressão sobre este corpo. Tá? A viscosidade contribui para a não simetria do escoamento em torno de aerofólios e asas e é a responsável pelo aparecimento da força de sustentação. Por exemplo, eu como engenheiro de estruturas, eu vou enxergar, né, futuramente que essa sustentação na asa, por exemplo, me provoca uma flexão onde, por exemplo, a skin inferior da asa vai estar tracionada e a skin superior da asa vai estar comprimida. Na minha cabeça, né, vai funcionar dessa forma. E aí a gente desce um pouquinho mais. Bom, a skin ela é responsável por resistir e transmitir tensão normal, cisalhamento, né? Alma, dispar, cisalhamento, mesa, dispar, tensão normal, né? Rib, cisalhamento, né? É isso que funciona na minha cabeça, tá? Reforçadores, né? Parte superior vai estar trabalhando mais a compressão, então eu tenho que pensar numa lógica de design que favoreça, né, essa condição, né, desse reforçador ser mais eficiente para transmitir e resistir força normal de compressão, e assim vai. É nessa lógica, né, que a cabeça de um engenheiro de estresse trabalha. Tá? O engenheiro de estresse não se preocupa tanto com a caracterização das cargas, porque vai ter o pessoal das cargas que vai, né,
preparar, né, te dar esses modelos, tudo bem? Então, apesar de uma asa cuja seção transversal seja de uma, né, casca fina, placa fina ou curva, tem a capacidade de gerar sustentação, é difícil dar a ela a resistência e rigidez necessárias para suportar as forças que sobre ela atuam. Por isso, os primeiros aviões, nos quais as asas eram bastante finas, necessitavam de um complexo arranjo de cabos externos para garantir resistência estrutural. Com o passar do tempo e evolução dos projetos de aviões, os cabos externos foram abandonados para reduzir o arrasto e as asas passaram a ser sustentadas por vigas tipo caixão, né? O que tornou as asas bem mais espessas. Nessa época já havia descoberto que aerofólios espessos tinham muitas vantagens do ponto de vista aerodinâmico. Então, nessa disciplina, por exemplo, a gente vai trabalhar, não com elementos finitos. A gente também não vai trabalhar com modelos mecânicos e estruturais básicos. A gente vai trabalhar com modelos, vamos dizer assim, intermediários, que a gente denomina de simplificados, para a gente conseguir, de alguma forma, por meio de cálculos mais manuais, enxergar a distribuição, de tensões em vigas caixão, fluxo de cisalhamento, em seções fechadas, do tipo caixão, com uma ou múltiplas células. A gente vai utilizar bastante essa lógica do modelo simplificado, tá? Que me ajuda, quando, da minha atuação lá, utilizando uma ferramenta de elementos finitos, me ajuda no sentido de eu ter noção, de eu ter ordem de grandeza. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Tá? A pressão distribuída, o campo de pressão, está faltando aqui um R, sobre as superfícies de sustentação de uma aeronave atuam sobre a parte inferior, que é o intradorso, bem como a parte superior, que é o extradorso. Na parte superior, a pressão é denominada negativa, por possuir uma magnitude menor que a pressão ambiente. Por outro lado, na parte inferior, a pressão é considerada positiva, por possuir magnitude maior que a pressão ambiente. Além disso, no intradorso, aqui embaixo, se eu estou controlando o tempo aqui do vídeo, tá? Saiu aqui o meu controle. Tá, vamos lá. No intradorso, a pressão atua normal à superfície apontada para a mesma, ao passo que no extradorso a pressão atua normal à superfície apontando para fora. A gente sabe, que o resultado, desse fluido agindo nesse sólido me gera um vetor sustentação para cima, dentro da lógica do que vocês aprenderam, lá em aerodinâmica. As pressões aerodinâmicas podem ser somadas algebricamente, produzindo uma pressão resultante que vai ser, vai ter uma componente de sustentação e uma componente de arrasto. São esses dois elementos agora que a gente vai relembrar do que vocês já estudaram lá em aerodinâmica. A resultante, esse vetor R aqui, das cargas aerodinâmicas, ela, ou seja, eu tenho a carga aqui de sustentação, eu tenho aqui um vento relativo, o meu aerofólio, eu tenho a denominação clássica, a corda do aerofólio, o ângulo de ataque, e aí eu tenho essas forças resultantes da aerodinâmica, que é o L e que é o D. O L é a sustentação e o D o arrasto. O R, na verdade, é a resultante dessas duas forças. Tá? É muito fácil enxergar isso aqui, nesse retângulo aqui, porque eu posso transladar esse L aqui. Só que essa resultante ela é projetada nessa componente perpendicular à corda e nessa componente paralela à corda. Ou seja, ela tem essa denominação agora de N e de A. E facilmente a gente consegue relacionar sustentação e arrasto com NA, por meio daquela matriz de transformação, ou seja, aquela matriz de transformação vetorial, ou seja, quem fez mecânica dos sólidos comigo, teoria da elasticidade, técnicas de análise estrutural e projeto, elementos finitos, cansou de ver essa matriz. Tá?
Quem não nunca viu essa matriz, a gente pode discutir no momento síncrono, né? E aí fica registrado, tá? A partir dessa transformação, eu consigo fazer a relação entre LD com NA, e isso daqui também, né, vem da aerodinâmica, né? E eu sei que, por definição, L é o CL vezes o Q e S, e o D é o CD, Q, S, onde CL, coeficiente de sustentação, CD, coeficiente de arrasto, S é a área da planta da asa, e Q é a pressão aerodinâmica, que pode ser obtida dessa expressão aqui, onde o ρ é a massa específica e o V infinito é a velocidade relativa. Tá? Isso tudo aqui, gente, é a aerodinâmica. Tá? Mais um pouquinho de aerodinâmica. Vamos ver se eu consigo terminar esses dois tópicos. A magnitude dessas cargas depende do campo de pressão, que por sua vez depende dos seguintes fatores, né? Densidade do ar, que é a altitude da aeronave, velocidade relativa entre o corpo e o fluido, né? Dimensões e forma do corpo, que é o perfil do aerofólio, e a atitude do corpo em relação ao escoamento do fluido, que é a questão lá do ângulo de ataque. Tudo bem? Então, ele vai me definir aqui rapidinho cada um desses. Vamos lá, tá? Influência da massa de ar, né? Específica do ar, a gente já sabe também, lá da aerodinâmica, né? A pressão, temperatura e massa específica do ar atmosférico diminui significativamente com a altitude. A redução da massa específica é um fator particularmente importante no voo das aeronaves, pois as forças aerodinâmicas, como arrasto e sustentação, são diretamente proporcionais à massa específica do ar. A pressão e a velocidade relativa do escoamento variam consideravelmente de um ponto para outro ao redor do avião. Quando há escoa de uma região de alta pressão para uma outra de baixa pressão, ela é acelerada. Por outro lado, se o escoamento se dá de uma região de baixa pressão para uma outra de alta pressão, não de lata, de alta, o escoamento é desacelerado. Regiões de alta pressão estão associadas a baixas velocidades e regiões de baixa pressão estão associadas com altas velocidades, como ilustrado aqui. Isso aqui é um exemplo clássico, possivelmente o professor de vocês de aerodinâmica mostrou isso, tá? Quando a pressão do ar aumenta rapidamente, a temperatura e massa específicas também aumentam. Analogamente, uma rápida redução na pressão resulta também em queda de temperatura. Tem a questão aqui da velocidade relativa. Tudo bem, aqui eu não domino muito, né, isso daqui, né? Aí no momento síncrono alguém pode me explicar direitinho essas coisas, tá? Deixo com vocês. A questão do formato e a forma do aerofólio também, né? E aí a parte sombreada, né, representa aqui, né, pressões mais elevadas do que a pressão atmosférica local. Né? Pode-se observar que a diferença de pressão entre o extradorso e o intradorso é mais acentuada na região aqui frontal do aerofólio, que consequentemente contribui para uma maior parcela da força para cima de sustentação. Esse efeito era muito pronunciado nos aerofólios antigos. Atualmente, a tendência é projetar aerofólios que produzam uma distribuição mais uniforme de sustentação, o que faz vantagens tanto do ponto de vista aerodinâmico quanto estrutural. Né? Eu, geralmente, aprendo bastante com os alunos nessa disciplina, né? Porque vários trazem, né? Porque eu não sei nada de aerodinâmica, gente. Tá? Então, vocês me ajudam bastante nisso daí. Influência do ângulo de ataque, a gente já sabe, né? Isso aqui é uma curva, né, de sustentação pelo ângulo de ataque, aqui mostrando, né, aqui, ó, que a influência, né, desse ângulo de ataque no sentido de você até perder a sustentação, que é o stall, né? Então, isso daqui a gente vai enxergar também lá no diagrama VN, a gente vai voltar a falar sobre isso. Stall acontece quando o escoamento não consegue seguir o contorno do aerofólio, isto é, a camada limite da escola do corpo. Uma vez ocorrida a separação, a sucção, baixa pressão na região do bordo de ataque e a componente tangencial são quase que completamente perdidas. Assim, a força resultante devido à pressão age quase que perpendicularmente à superfície do corpo, o que implica em um aumento significativo de arrasto. A menos que se aumente a tração, para compensar, o avião desacelerar, diminuindo ainda mais a capacidade de sustentação da asa. O avião pode perder bastante altitude no processo para se recuperar do stall e, portanto, a prevenção desse fenômeno é preocupação permanente de pilotos e engenheiros.
No próximo vídeo, a gente continua aqui com o fluxograma, né, com esse espaço para obtenção, né, das cargas, tá? Até o próximo vídeo.